Irmãos, eu glorifico a Deus, a pregadora dessa noite, a nossa irmã Rosalena, por favor. Por favor, chega aqui. Quero apresentá-la. Eu glorifico a Deus. E é engraçado, né? Por quê? As pessoas, muitas vezes, elas querem pegar a coisa pronta, né? Pregadores prontos, que falem, que movimentem, Mas a nossa missão é continuar gerando discípulos. E aqui no curso de teologia, irmãos, nós estamos gerando algumas pessoas que vão trabalhar na igreja de uma forma diversa, né? Alguns como pastores, outros como os evangelistas, profetas, mestres, apóstolos. 5 dons de ministério de Efésios 4:11. Hoje, nós estamos num dom, na verdade, um fruto do Espírito, que é a paciência. E a Rosa vai pregar sobre paciência. E assim, eu creio, irmãos, que cada um do curso de teologia que vem aqui para trazer uma palavra, nós estamos preparando. Eu quero que vocês entendam isso. Nós estamos preparando para uma visão, eu vou falar aqui estilo Thundercat, para uma visão além do alcance, para uma visão que nós não podemos ver no momento, mas que a gente vai chegar lá. É isso que eu quero que vocês gravem. E eu agradeço a Deus porque vocês estão entendendo isso. Irmãos, não importa quem esteja aqui, desde que seja Deus que tenha colocado a pessoa aqui. Hoje Deus vai falar conosco de uma forma poderosa. E eu creio nisso. Mas eu queria fazer essa apresentação, porque é com muita satisfação que eu entrego o microfone para você. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, paz. Nosso Deus é um Deus criativo. E usar a minha igreja, o meu pastor, os meus mestres, para me chamar aqui para falar sobre paciência. É no mínimo criativo, nosso Deus. E eu glorifico ao Senhor de todo o meu coração por essa oportunidade que Ele está me dando. Vocês podem ter certeza que se tem algo que eu estou vivenciando nesses últimos tempos, é esse fruto. É essa porção do fruto. Porque a gente vai falar da palavra que já foi, né, colocada nos cultos anteriores, né, dessa série, falando do fruto do Espírito. Então, de novo, né, a palavra Gálatas 5, de 22 a 23. E o que fala? Né? Vamos ver, eu tenho uma versão aqui, mas a gente pode estar acompanhando mais uma vez o que fala para nós. E até um pouquinho antes, no versículo 19, fala sobre as obras da carne. Veja, antes de falar do fruto, a palavra nos fala sobre obras da carne. São coisas que a carne faz por si. Então, antes de falar do fruto, o Senhor, Ele nos dá uma lista bem detalhada de coisas que a carne faz. Lembra disso, então? Quem é que faz? A carne. A carne faz imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, distensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Passei bem rápido mesmo, porque não é para dar crédito, é só para lembrar. Então, fica com essa informação. Isso é o que a carne faz. Depois disso, que já foi descrito, a palavra fala para a gente é uma adversão, para que a gente não pratique essas coisas, porque aqueles que a praticam não herdarão o reino dos céus. Isso é muito sério. Então, se está registrado, é porque é importante. O nosso Deus,
ele instruiu para que nós não fizéssemos dessa forma. Aí sim, o nosso texto base vem lá no versículo 22 e fala sobre o fruto do Espírito. Então, ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto é de quem? Ah, então já começou bem. A carne faz. O fruto é produzido por quem? Pelo Espírito. Então, o homem carnal, aquele que vive segundo as suas paixões e as suas vontades, ele não consegue frutificar. A menos que eu me renda, a menos que eu aceite a minha condição e, por misericórdia, aceite a salvação em Jesus, eu jamais vou experimentar o que está descrito a partir do versículo 22. O fruto do Espírito. E eu ouvi uma comparação que provavelmente vocês também já ouviram. Nós moramos num país tropical. E aqui nós temos uma diversidade muito grande de frutos. Eu amo frutas. Algumas eu chego a exagerar, porque eu gosto muito. Esse período agora, então, né, que a gente vai ter final de ano, gente, como eu gosto das frutas. Elas são muito saborosas. Mas para a gente pensar nesse fruto com tantos títulos, com tantas possibilidades, que já foram até algumas ditas, e hoje eu vou falar de mais um, eu penso em algo semelhante a uma laranja, uma mexerica, que é um fruto que você olha por fora, pela casca, e você vê algo inteiriço, mas quando você abre, ele está subdividido, não está? Tem o mesmo sabor? Tem. Faz parte do mesmo fruto? Faz, mas você consegue pegar porções em momentos diferentes. Você pode até escolher. Você não pode dividir a laranja e falar, chupa uma parte agora, chupa outra depois. Porque eu tenho porções ali divididas. Então, pensando dessa forma, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, e aí vem a nossa porção de hoje, é paciência. Então não sou eu quem produzo. A primeira condição que precisa acontecer aí é uma dependência de Deus. A carne faz, esse fruto é produzido pelo Espírito. E aí eu fui ver um pouquinho, né, no contexto, né, de forma que foi descrito o que é paciência. Paciência tem a ver com resistência, com perseverança, com bondade. É uma qualidade que se manifesta em momentos de provação. Gente, eu não sei vocês, mas em alguns momentos da vida, eu e minha boca grande, eu já virei e falei assim, ai, Senhor, me dá paciência. Alguém aí já falou isso? Senhor, me dá paciência. Pois é, né? Eu e minha boca grande. Eu pedi com gosto. Senhor, me dá paciência. Ué? Guarda essa informação aí. Então, na minha vida, na minha história, eu posso testemunhar para vocês que agora, né, eu tenho uma consciência, vamos dizer assim, de que é dessa forma que acontece. Essa qualidade, esse fruto, ele se manifesta, você evidencia muitas vezes nas situações vividas. Porque se eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, eu tenho ou não tenho os frutos? E quando eu abri o bocão e falei, me dá, o Senhor falou, já dei. Vou só te deixar, então. Já entendeu? Vou só te deixar, então, ver em que situações você vai utilizar o que eu já te dei. Uau! E aí a coisa fica mais interessante. Fica bem interessante. Por quê?
Porque no meu dia a dia, eu vou precisar desse entendimento que a palavra dá, porque tem coisas que eu começo a viver sem entender, e eu falo assim, meu Deus, por quê? Por que, Senhor, estou passando por essa situação? Quantas vezes também a gente faz essas perguntinhas, né? Voltando para essa visão de fruto, a gente vai pensar um pouquinho no dia a dia do homem do campo. Até que chegue o fruto, tem um processo. Oh, palavra, processo. Tem um plantio. Depois desse plantio, tem um tempo de cultivo. Tem um tempo que essa terra foi preparada, adubada, enfim. Depois que houve esse plantio, bum, já tem uma árvore frondosa cheia de frutos. Não tem. E aí, essa árvore, ela cresce, ela precisa de nutrientes, de adubo, precisa de água. E aí, com o crescimento e no tempo certo, aparece o fruto. Aí ele pode ser utilizado, ele pode ser consumido, né? No tempo oportuno. Então, primeiro precisa do plantio, precisa da espera, precisa da entrega, precisa da rega, para depois usufruir do fruto. E nisso tudo vem uma palavrinha bastante interessante. Eu não sei você, mas você gosta de esperar? Qualquer coisa. Vamos lá. Eu fiz um pedido no iFood. Eu pedi um lanche, porque eu estou com fome. Você gosta de esperar? Acabou de fazer o pedido, você queria que acontecesse o quê? Din-dom, a entrega está aqui. Não, tem um tempo de preparação. Alguém está lá com seu pedidinho, faz pro entregador lá. Acontecer esse deslocamento abençoado, aí vai chegar o seu produto. E quando, sei lá, se é interfone, se é aquele bip da moto, você fala, ai, até que enfim chegou. E a minha percepção de tempo e a sua, às vezes, é diferente. Para alguns falam, nossa, chegou rápido. O outro fala assim, já estava quase desistindo, esse negócio que não chega. Ô, menino que demora, tá doido? Não tem trânsito nesse horário, por que demorou tanto? Então, desde o momento que você fez o pedido até receber o produto, receber lá o seu lanche, ou seja, lá a sua encomenda lá, você tem um tempo de espera. E aí, o Senhor ficou falando comigo sobre isso. Como é que é esse tempo de espera? Como é que eu me comporto enquanto não chega aquilo que eu espero na minha vida? Então, para a gente não correr risco assim de se perder, a gente vai ficar bem agarradinho aqui com o que a palavra fala. A paciência, ela é uma qualidade divina. Assim, humanamente falando, a gente nasceu paciente? Será que o ser humano já nasceu assim, dotado de paciência? Feliz da vida pelas esperas? Não, né? Parece que não é natural, né? Não é da natureza humana esperar nada. Eu dei um exemplo aí de comida, mas você pode levar para qualquer outro campo. A espera em si. Então, ele é uma qualidade divina que reflete esse amor de Deus. Gente, Deus, ele é paciente comigo e com você. A paciência dele, o amor dele, nos oferece oportunidade de arrependimento e perdão. Meu Deus, quantos anos o Senhor esperou para que sequer eu aceitasse, eu me submetesse ao amor dele. Calma, um dia a Rosa vai entender. Um dia ela entende. E de novo não era naquele dia. E de novo não era quando aquela irmã tinha falado. Quantas vezes o orgulho
né? Não, obrigado, eu estou bem. Você já observou? Parece uma festa onde tem uma vasta mesa de comida, aí tem o garçom que passa e te oferece aquelas delícias, e você só faz assim com a mãozinha, não, obrigada. Não quero, hoje não. Então, o nosso Deus, Ele oferece para nós a oportunidade e espera uma resposta do ser humano. O meu Deus espera por uma resposta humana. E nós, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo falou. Quantas vezes eu sou impaciente? Vamos devagar. Com o próximo. Eu sou mega power ultra impaciente comigo. E olha a ousadia. Eu sou impaciente com Deus. Senhor, tá demorando, hein? Ó o pezinho. Senhor, Senhor, o senhor lembra que eu já te falei? Senhor, o tempo está passando. O senhor ainda não respondeu. O senhor ainda não fez. É muita pretensão da minha parte. A mesma virtude, então, precisa ser desenvolvida em mim e em você. E como é que isso se dá? Na oração, na busca, na entrega, na confiança em Deus. Porque se eu confio, eu espero, eu descanso, porque eu sei em quem eu tenho crido. Rosa, não vem com essa não, vem dizer para mim que é fácil esperar. Não, eu não falei nem um minuto aqui. É bom que fique gravado. Eu não falei que é fácil. Eu só estou dizendo o que o Senhor colocou no meu coração, do como fazer essa espera, de como proceder essa espera. E aí a palavra, ela vem em nosso socorro. Vamos lá, então, pegar aqui porções da palavra para a gente ter, quando vierem as dificuldades, eu nem preciso ficar pensando muito. Eu pego carona no que já está escrito. Eu gosto muito disso. Para mim, facilita muito a vida. Então, vamos lá. Tem uma palavra que está lá no livro. Essa é boa. Está lá em Romanos 12. Toda palavra mas tem umas que me saltam assim aos olhos, que me instruem. Então lá, Romanos 12. Espera aí, que a gente já saiu do lugar. Eu acho que é no próprio Romanos 12. Não sei se... minha cola está me deixando na mão aqui. Espera que já vem. Ela vai falar exatamente sobre isso. Deixa eu ver se é o 12:12. É porque eu peguei uma versão na Bíblia e outra ali. Sim. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Uau! Como é que é para a gente fazer? Ser alegres, nos alegrarmos na esperança. Como é que eu me comporto na tribulação? Com paciência. E perseverante na oração. Falei uma vez, nossa, já tem que, acontecer. Não dá para ficar esperando. Enquanto o processo acontece, o que eu tenho que fazer? Eu me alegro, eu espero, eu oro. Por quê? Porque eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza. Quem me prometeu é fiel para cumprir a promessa. Entende como fica diferente? Sabe, não é uma alegria boba, uma alegria sem fundamento, não. É porque durante o processo eu tenho um Deus comigo. Eu tenho um Deus que nunca falhou e Ele não vai falhar.
Então, é por isso que eu posso me alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, e eu persevero até que chegue em oração. Outra palavra, lá no livro de Salmos 37, o versículo 7. Vamos lá no Antigo Testamento. Eu falei do Novo, então agora a gente vai no Antigo. Salmos 37, só um pedacinho aqui, uma provinha a mais da palavra, no versículo 7. Vamos lá. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Meu Deus. Eu descanso em quem? No Senhor. Eu aguardo por quem? Por Ele. E aí eu aguardo com paciência. Por quê? Porque Ele é quem vai trazer a resposta final. Gente, vocês não têm ideia de como eu estou falando para a Rosa Helena ouvir nessa noite. Né, minha amiga? Como o Senhor está falando comigo. Se não tivesse mais ninguém aqui, gente, olha, eu podia continuar pregando. Rosa, entrega, confia, espera, descansa e aguarde por Ele com paciência. É nele que eu estou esperando. A resposta vem dele. Mesmo que nesse momento pareça que não está acontecendo nada. Ou que o sucesso só está acontecendo com o outro. Com aquele que pratica, que planeja o mal. Mesmo assim, a palavra me instrui. O salmista diz, descansa no Senhor. Como é que é descansar? Pezinho? Relógio? Isso é descanso? Não é descanso. Como é que descansa? Relaxa. Confia. É um aprendizado mesmo. É coisa do Espírito. A carne não entende nada disso. A carne não vai entender nunca. Vamos para mais uma porção? Eu te sugiro anotar, porque amanhã de manhã pode ser que você precise. Gente, é na hora que vier. Oi, como é que é aquele negócio? Eu espero, eu me alegro. Pega lá, guarda essas porçõezinhas preciosas da palavra, porque ela salva a vida, ela salva. Assim, vamos de novo no Novo Testamento. Vamos lá em Colossenses 3. Colossenses 3. Ah, que delícia. Lá no 12. Hoje tem muito versículo 12, gente, mas é. Tá falando como a gente deve se posicionar, povo de Deus. Vamos lá, apruma aí. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e... de novo. Vamos lá, gente. Tem que repetir. Olha, primeiro, a palavra vem dizendo quem nós somos. Ela vem nos situando, Portanto, povo escolhido. Fala assim, tá falando comigo? Povo escolhido de Deus. Povo santo. Tá falando comigo. Povo amado. Você não está se reconhecendo aí, não? Revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso é para povo de Deus. Lembra, a carne não vai conseguir fazer isso. As obras da carne são outras. Isso aqui é povo de Deus que consegue se ver como amado, escolhido, separado de todas essas coisas. Para esse povo que o Senhor está dizendo, revistam-se, de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. A rosa revestida de mansidão é outra coisa,
Ah, a rosa revestida de bondade. É diferente. De humildade, de compaixão. A rosa revestida de paciência. Gente, isso é coisa de Deus, com certeza. É a mão do Senhor, não tem outra. Não tem. Alguém vai olhar e falar assim, com certeza Deus está fazendo alguma coisa ali. Sabe? O nome do Senhor será exaltado quando o povo de Deus agir de acordo com a palavra. É contramão de tudo que o mundo prega. É contramão do que minha carne grita. E eu falo para ela, cala a boca. Você já mandou sua carne calar a boca? Não? Ah, gente, faz esse exercício. Quando vier umas ideiazinhas estranhas assim, você vira para sua carne e fala, cala a boca. Aqui quem manda é o Espírito. Eu já sou revestida. Eu sou povo santo, eu sou escolhido. Porque vem umas ideias. Não vem, Bi, umas ideias? Você tem que falar o que com a carne? Cala a boca. Eu sou bondosa, eu sou humilde, eu sou mansa, eu sou paciente. Frutifica, Rosa. Põe para fora. Frutifica. Porque, assim, a minha vontade, não é assim que a gente fala, na minha vontade, não é assim, Fê? Assim, na minha vontade. Você fala, mas não, você não vive a sua vontade, sua boba. Você já entendeu, você já morreu. Não é mais você. Então, guarda a palavra, porque quando vier essa vontade, você fala, oi, oi aí, ó, povo escolhido, povo santo, povo amado. Eu imagino o Senhor falando, tem que instruir, né, que senão vai fazer tudo errado. Então, e aí, a gente pode olhar para a vida de tantos homens e mulheres santos de Deus descritos na Bíblia, que a gente pode pegar como exemplo. Vamos lá? Eles tiveram que esperar com paciência o cumprimento da promessa. Abraão, num dia Deus falou, no outro dia Isaac nasceu. Puf! Nem foi 9 meses, não. Foi assim, Deus falou, Isaac nasceu. Meninão, bonito. Caramba! Gente, depois que já está a história toda contada, porque a Bíblia já está escrita, a gente lê e pensa que foi rapidinho. Mas, no mínimo, o período de uma gestação, 9 meses. Eu não estou dizendo que Deus falou com Abraão num dia e no outro dia Sara engravidou. Mas após a palavra liberada, no mínimo, se esperaram 9 meses para ver o cumprimento da promessa. E aí não tem nem 2, né, rei? Eu já estou querendo chutar o balde. Sabe o que acontece? Aí eu vou falar da minha área, né? Sabe o que acontece quando uma criança nasce fora do prazo? O chamado pré-maturo. Requer muito mais cuidado. E em muitos casos, a condição de vida não é boa. Podem acontecer consequências muito graves. Por quê? Porque não aconteceu no tempo devido, da forma correta. E muitas vezes a gente já fica assim. Nem começou a gestação, eu já quero o quê? O parto. Já quero que nasça. Eu já quero que aconteça. Como assim tem que esperar 9 meses? Essa palavra é forte. Ela está mexendo muito comigo. Sara falou, gente, mas sim, vai acontecer mesmo? Ah, não, Senhor, esse tempo do Senhor aí está muito estranho. Vamos fazer o seguinte, a gente pega aqui, vamos dar uma ajudinha para Deus. Vamos dar aqui uma escrava, você tem logo esse menino com ela, porque Deus falou que você vai ser pai. Ela não entendeu que ele ia ser pai e ela mãe. O Senhor falou que ele vai ser pai, então a gente dá uma ajudinha para Deus, arruma aqui a escrava e nasce Ismael, está tudo certo. Pronto, agora Abraão é pai. Mas não foi isso que Deus planejou. E aí, todas as consequências dessa intervenção humana, de visão limitada na promessa, todas as consequências vieram. Vamos lá? Outra pessoa que, olhando
era complicado até de entender? Ana, estéril, humilhada, esperando por um filho que não vinha. Eu imagino quantos meses a frustração dela falar, não estou grávida. Qualquer atraso, ela, acho que agora estou. Não estou. E ela ora e pede um filho a Deus. Quantas vezes ela foi ao templo e voltou sem resposta? Quantas vezes ela esperou até que a promessa se cumprisse? Outro que eu sou fã, José. Entre os sonhos maravilhosos, entre aquilo que o próprio Deus revelou ao coração de José e o cumprimento da promessa, tinha um pedacinho ali no meio assim que ele não viu, né? Que era o ódio dos irmãos, era o abandono, era o sofrimento, a escravidão. Mais uma vez, ser enganado, ser esquecido na prisão, até chegar no final, onde tudo que Deus mostrou acontecesse, ele teve um tempo de espera e que não foi fácil, que teve muita dor, que teve muito choro. Mas nada do que Deus disse deixou de acontecer. Só que no meio tinha o bendito processo. Necessário processo. Da mesma forma, a gente pode falar também de Davi. Entre o dia que ele foi ungido e o dia que ele foi coroado, instantâneo? Não teve. Não foi assim. Ele não se tornou instantaneamente aquilo que Deus falou. Mas eu preciso lembrar que toda palavra liberada da boca de Deus vai acontecer. Toda palavra liberada da boca de Deus vai acontecer, vai frutificar. Assim, eu vou pegar o exemplo máximo, Jesus. Havia uma palavra liberada. Ele veio a esse mundo com um propósito. O Pai sabia muito bem. Mas Jesus não nasceu e imediatamente cumpriu todo o propósito para a salvação da humanidade. Ele teve um tempo de espera, ele teve um tempo de preparação, onde as pessoas nem acreditavam que ele era realmente o Filho de Deus. E ele viveu esse processo até chegar o tempo do cumprimento da palavra. É a vida do meu mestre que vai ser a minha maior inspiração. Até aqueles que estavam ao redor dele, a própria mãe, já entendendo a promessa, pede lá nas bodas de Caná da Galileia para que ele intervisse naquela situação, porque faltou o vinho. E o que ele falou? Calma, espera, ainda não chegou minha hora, não é agora, não é assim. E o nosso Deus é assim, por amor, Ele ainda nos dá uma porção muitas vezes. Mesmo Jesus respondendo isso para Maria, o milagre aconteceu. E aquela família, aquela festa, ela aconteceu de uma forma sobrenatural, da água que se transformou em vinho. Mas a palavra que ele disse é, oi, ainda não é agora, ainda não é o tempo. Porque quando o tempo chega, todos conseguem ver a ação sobrenatural de Deus. No tempo certo, a manifestação do poder de Deus. No tempo certo, na minha vida e na sua vida, a manifestação do poder de Deus. No tempo certo, aquilo que não era, virá a ser. Aquilo que eu ainda não vejo, eu e você, os nossos olhos verão. No tempo oportuno, as coisas ditas, a palavra liberada se torna fato, se torna presença. E é necessário que a gente saiba viver esse tempo de espera. Porque há cumprimento da palavra.
Nesse tempo, o que eu preciso fazer? Esperar com paciência. Está lá no Salmo 40, no primeiro verso. Esse aí é clássico, né? Quantas vezes eu recito para mim mesma, porque preciso falar também o final, né? Só o começo. Então vamos lá, Salmo 40. Salmo 40, ele é muito bom. O salmista, ele fala, porque ele também estava precisando ouvir. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. A gente fala mais assim, ó. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Não é assim? A outra versão. E ouviu o meu clamor. Mas o que mais me chama a atenção, nesse texto, de forma especial, que o Espírito ministrou para mim, nem é a espera, nem é esperar com paciência. É em quem eu coloco esse tempo de espera, para onde os meus olhos se voltam. Eu espero no Senhor. Eu fico imaginando aquele que não tem o Senhor, aquele que não crê. Como é que é esperar? Aí é o desespero. Aí é a fadiga, aí é o estresse, aí é o adoecimento. Como, gente, que alguém passa um tempo de dificuldade sem esperar no Senhor. Olhando para uma realidade que você fala assim, não tem como mudar. E não tem mesmo. Porque só Deus pode mexer naquela situação. Então o salmista, ele fala, e mais do que esperar, é esperar com paciência. E mais do que esperar com paciência, é esperar no Senhor. Porque o que ele diz que acontece depois? Porque ele se inclinou e ouviu o meu pedido de socorro. Ele é um Deus que ouve oração. E é um Deus que responde oração. Então vale a pena esperar. Vale a pena esperar com paciência, porque você encontrou algum texto aqui, onde a gente falou que o povo de Deus, que alguém esperou no Senhor e não foi atendido, não foi respondido? Eu não encontrei isso. Nós não vamos encontrar. Porque o amor do nosso Deus se manifesta nisso. Ele olha com olhos de misericórdia para o povo. Ele olha para as dificuldades e ele fala, calma, no tempo certo eu vou agir. E muitas vezes eu fico esperando essa resposta, também numa passividade assim, ó, Deus vai fazer. Eu estou esperando em Deus. Essa espera também não é essa espera passiva, é uma espera ativa. Eu me movo porque eu creio que o Senhor virá. Eu espero nele, mas não quer dizer que eu não faço nada. Eu espero em ação. Eu espero em preparação ao que virá. Né? Aí eu vou usar da minha imaginação, que é grande. Ao invés de Ana ficar inventando moda e mandando Não, a Sara, obrigada. Sara ficou mandando a promessa, dando um jeitinho para a promessa se cumprir com a escrava. Era hora da bordando enxoval. Ué, se Deus falou que ia ter filho, no mínimo tinha que estar preparando enxoval. E também tem uma outra historinha que você e eu já ouvimos algumas vezes, que houve um tempo de muita seca numa cidade. Que o povo já estava desesperado, que não chovia há muito tempo. E resolveram fazer um momento de clamor por chuva, de oração por chuva. E a população saiu pelas cidades pedindo a Deus que fizesse chover. E de repente, no meio daquele povo cheio de fé, que estava andando, clamando por chuva, olharam para um garotinho, gente, ele estava de guarda-chuva na mão. E aí vem uma boca grande e fala, mas você está doido? Você já viu há quanto tempo não chove? Você veio com guarda-chuva? Ele eu não quero voltar molhado para casa. A fé daquela criança nós não vamos orar? Deus vai fazer a chuva. E eu não quero voltar molhado para casa.
Quantas vezes você está saindo no meio da sua sequidão levando guarda-chuva? No meu caso, gente, eu não levaria guarda-chuva, porque eu amo dançar na chuva. Eu ia dançar na chuva, mas não era pouco, não. Igual a gente fez no sertão. Porque se a gente orou por chuva, nós vivemos um milagre. Nós estávamos em missão lá em Santa Quitéria, Fortaleza, no sertão. E nós oramos por chuva naquele lugar. E não tinha nem nuvem no céu. De repente, a gente só ouviu um grande barulho. Era telhado de alumínio, né, de metal. E a gente, que é isso? Era chuva. Nós oramos por isso. Então, esse tempo de espera, ele tem que ser um tempo onde você se mova em adoração, em gratidão, servindo. Vai fazendo. Enquanto você vai fazendo, a graça te alcança. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, se você crê que Deus responde, enquanto existe a espera, você pacientemente aguarda a intervenção do Senhor, você continua, você levanta, você se prepara, você se veste, você se apronta, porque o meu Deus, o seu Deus é um Deus que responde a oração. Esse é o nosso Deus.